para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e enfim estamos aqui para esse vídeo tão aguardado. Enfim, um videozinho comentando sobre a obra de Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente. Só deixando claro que eu não vou trazer aqui dados biográficos sobre a vida do autor. Então ele viveu um período conturbado, morreu ainda nos anos 30 e eu não quero trazer esses pontos aqui pro vídeo porque se arrastaria bastante e é bastante chato. Mas o que me interessa de verdade é o que me chama a atenção, além do fato de Spengler ter sido altamente consumido pelas esferas intelectuais brasileiras dos anos 30, é o seu pioneirismo, a gente pode trazer dessa forma, de crítica ao eurocentrismo. E mais, não essa crítica de pau mole que a esquerda tem ao eurocentrismo. É uma crítica com fundamentação e uma lógica racional. Mas, lógico, antes de a gente prosseguir com o vídeo, deixa eu passar o chapéu aqui rapidinho. Lembrando vocês que nós temos o canal de cortes, o Cortes do Saquarema. E, além disso, eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você deixe aí um gostei no vídeo, confira a sua inscrição no canal. Estamos rumo aos 10k. E, além disso, deixa um comentário aí o que vocês entendem, o que vocês acham do pensamento de Oswald Spengler. E mais, se você quiser ajudar esse canal a continuar na ativa, cogite ser membro. A partir de R$3, você já vai estar me ajudando bastante. E tem conteúdo exclusivo no clube de membros, tá bom? Enfim, sem mais delongas, bora pro que interessa. Segundo Spengler, existem culturas altas. O que viria a ser isso? A gente pode traduzir de forma meio porca que as culturas altas são civilizações. Isso é, aquelas que conseguiram chegar a seu estágio final, passaram por toda uma gestação, desde o seu período mais rústico até o seu desenvolvimento em uma grande cultura, um grande império, uma grande civilização. Um dos parâmetros que apontam para as altas culturas, para as civilizações, é a produção de signos. Signos são aqueles pontos que a gente olha para o passado e fala, cara, eu acho que esses caras foram brabo, onde você consegue ver políticas que se mantiveram perenes, você consegue ver registros arquitetônicos, culturais, a arte, enfim, essas maravilhas humanas que perpassam o tempo. Estes são os signos na obra de Spengler. Como eu falei no começo do vídeo, me espantou a crítica ao eurocentrismo. Haja vista o período histórico que Spengler viveu. A gente estava ali próximo da Alemanha fazer coisas muito feias e ficar com a cara, o símbolo de uma superioridade racial e afins, mas as décadas anteriores foram precedidas pela ideia de superioridade da raça anglo-saxã. Os ingleses se achavam superiores a todos no mundo, tinham criado até aquela baboseira lá do fardo do homem branco, o grande serviço que vai ser colonizar, pilhar e roubar os outros para levar a civilização para eles. Analisando que toda a cultura gerava em torno dessas questões de a primazia da sua raça, é interessante você pegar um europeu se levantando contra o eurocentrismo, mas o interessante é que não era uma birra, não era algo sem método, não era só uma agenda política. O Spengler, como um bom antropólogo, como um grande estudioso das civilizações além da europeia, percebeu que aquela simbologia a qual os europeus se ufanavam sequer era muito válida, era só uma distorção do que se pode depreender por ciência. Ele mostra pra gente que, mesmo na Idade Média, a gente já tinha algumas iniciativas de tentar colocar a Europa e o pensamento europeu no centro do mundo, como centro da racionalidade. Mas é óbvio que isso toma um novo alto, um novo nível com o advento do iluminismo, que se diz, o grande senhor que traz a idade das luzes, se diz como o regime das ciências, a filosofia da racionalidade, o que na verdade se mostrava um critério muito mais religioso do que verdadeiro. Um dos pontos que Spengler enfatiza no livro, por exemplo, é a divisão da história. A própria ideia de que o mero avanço do tempo apontava para uma moralização da história, uma evolução dela, ou seja, a antiguidade, a Idade Média e agora a modernidade. Estamos na polpa da história. Todas as lições que a história poderia nos ensinar, nós chegamos nela. Agora nós somos os agentes moralizantes, chegamos no fim. E aí vem até aquele conceito de fim da história do Fukuyama, que é bastante irônico, uma vez que o mundo ocidental, hoje liderado pelos Estados Unidos, nada mais é do que um fruto do iluminismo, a primeira teoria política, o liberalismo. Então aquela arrogância,
essa questão que já estava embutida lá no iluminismo, de querer olhar para todo o passado com um martelo julgador, se mantém presente até os dias de hoje. O Spengler, como um bom conhecedor de história e dos outros povos, ele percebia que existiam outras civilizações altivas e a mera questão dessa deturpação do método científico, ou seja, esse cientificismo, não era um critério válido para você dizer o que é o fim da história. Não faz sentido você olhar o estudo científico, metodológico das civilizações e utilizar um parâmetro extremamente parcial a qual os europeus estavam usando. E aí entra a sua crítica ao eurocentrismo, porque era um claro bullshit, né? Era uma grande mentira, era só um diagnóstico extremamente parcial da realidade. Segundo o autor, então existiriam as culturas altas. O que seriam as culturas altas? De forma genérica, a gente pode falar as grandes civilizações, que deixaram marca na história. Então, essas civilizações são poucas, para começo de conversa, porque elas conseguiram perpassar todo o processo de gestação de uma civilização. Isso é, elas vieram de um povoado rudimentar e conseguiram se desenvolver até alcançar esse status de império. Esta é, quase que fazendo uma analogia aos órgãos vivos, o seu período de desenvolvimento. Assim como um bebê nasce, que vira uma criança, um jovem, um adulto no seu auge, se torna velho e morre. Então ele representa a cultura alta, ou seja, as civilizações que estão marcadas na história, como aquele grupo seleto de agrupamentos humanos que conseguiram perpassar por todas essas fases. As civilizações, elas produzem signos, que são marcas perenes, a gente pode dizer até legados, que são representantes de uma alta cultura, como, por exemplo, políticas que perpassam o tempo, arquitetura, arte, enfim, diversos campos que a gente vê e marcam aquela civilização e deixam um legado para as demais, perpassam o tempo. Dentro desse conceito de cultura alta, das civilizações que existiram, o grau de desenvolvimento que elas atingiram, fica flagrante que existe um embate entre a visão da história universal, da primeira teoria política, né, o mundo iluminista, a forma como ele julgava a história, e a visão de Spengler, que seria o universo como história. Qual que é o enfrentamento flagrante aqui entre as duas visões? O Spengler, ele traz as civilizações como entidades vivas. Elas correm um percurso ao longo do seu tempo de vida, sua durabilidade. E nessa visão, os signos são atemporais, são perenes. Eles podem se apresentar de diversas formas. Enquanto o iluminismo, na sua história universal, ele coloca o parâmetro simplesmente do avanço do tempo e o seu tempo contemporâneo como o percurso da humanidade que desemboca, tem o seu fim na cultura universal do liberalismo, do iluminismo. Então é um confronto entre essas duas visões. Uma que existe uma certa história cíclica, ou seja, as civilizações elas têm um percurso de vida e o desenvolvimento final dela pode dar frutos muito diversos, mas nenhum necessariamente é superior ao outro, enquanto você tem o modo de vida eurocêntrico, que se vê na polpa da história e ele é o fim último. Tudo caminhou para chegar nele como o ser mais evoluído da história da humanidade. Sendo assim, a história universal é como a história foi tomada até agora, mais ou menos como um catálogo. Assim, você abre um catálogo, tá aqui, ó, primeira civilização, Suméria. Segunda civilização aqui, Grécia, Roma, blá. Ah, chegamos aqui num dos últimos catálogos, a civilização europeia, e aí eles podem criando encartes que mantenham essa lógica da história universal como uma história que caminha para o futuro, que vão colocando novos registros, né, em cada página. Mas a história, ela mantém uma linearidade, ela caminha para frente sempre. Só que na contramão, nós temos o universo como história, onde Spengler, com uma visão muito mais apurada cientificamente, ele diz que o universo é um ecossistema. Imagine aí um planeta. Pensa aí um planeta, e nesse planeta existem formas de vida que o habitam, que se desenvolvem, que se extinguem, que se ramificam. Enfim, pensa aí em diversas espécies que vivem num ecossistema. No caso, o universo seria o ecossistema. E essas formas de vida que o habitam são as civilizações. E como se a gente está indo para um campo, né,
bastante darwinista de análise. Mas, assim como na natureza, os bichos, eles adotam características e modos de sobrevivência que lhes são mais adequados, isso não implica em dizer que um é superior ao outro, porque cada um se adaptou àquilo que eram as suas necessidades. Então, é a mesma questão. O universo, ou seja, a história, o universo como história é o ecossistema, ele não aponta para uma linearidade onde se você é evoluído, você tem que ter esse conjunto X de características. Há diversas formas de você alcançar a sua maturidade como civilização. Os seus signos vão ser muito diversos. Enquanto lá na perspectiva da história universal, se você não chegar no seu fim último, que é a sociedade aberta, o imperativo categórico e toda essa narrativa, esse besterol liberal, ele vai dizer que você não é civilizado, basicamente. Só eles que alcançaram essa conclusão, é justamente por ter chegado nessas conclusões é que eles são o fim da história, sacou? Um tem uma visão muito mais amoral do ambiente, enquanto a visão teoricamente cientificista do iluminismo é extremamente moralizadora e coloca os seus critérios como parâmetro para analisar a história das civilizações. O ponto interessante do universo como história é que ele permite a análise das civilizações como objetos neutros. E nesses objetos neutros, a gente pode não encontrar características exatamente iguais, ou seja, os produtos, os signos não vão ser idênticos. Mas o que a gente consegue perceber é que eles passam por fases, ou seja, lembra que ele falou que as culturas altas são as civilizações que ficaram perenemente na história, porque passaram por diversas etapas de civilização no seu desenvolvimento? O que a gente consegue tipificar nesse grande ecossistema em comum em todas as espécies que seriam as civilizações é que elas passam por fases, e o que dá para se diagnosticar é essas fases. E daí que alguns dizem que o Spengler ele utiliza bastante da ideia de destino, ou seja, existe um fim onde todas as civilizações acabam igual. O ponto do Spengler é que o seu destino, nesse caso, é que ele é algo muito mais abrangente, ele não dita a forma, ele só dita um trajeto. Ele diz que, independente dos rumos que uma civilização tome, é inevitável que ela passe por certas etapas. Mais ou menos como um ser humano. Você pode escolher o seu destino, você escolhe o que você quer fazer da sua vida, você escolhe seu caminho. Mas é inevitável, é seu destino e nada vai mudar, é que você nasce um bebê, vira uma criança, se torna um adolescente, se torna um adulto, vira idoso e morre. Isso é presente, é igualitário para todo mundo. E é isso que Spengler está dizendo. Não importa o produto que a civilização deixou, não importa a semelhança entre os produtos. O que interessa e o que é inevitável é que todas elas passam por um ciclo, que é justamente esse ciclo de nascimento, apogeu, queda e morte. Há duas fases a qual a gente pode englobar como nascimento e desenvolvimento e depois declínio e morte, que no caso seriam as fases da cultura e da civilização. A fase da cultura seria algo parecido com a infância, ou seja, aquele período em desenvolvimento primitivo de um povo. Então, inicialmente se forma o conceito de tribos, a identificação do grupo, um tipo de vida rural, isso aí já tá, ou seja, não urbano, e uma forte influência de visões religiosas, metafísicas, que são preponderantes no coletivo social. Ou seja, a mentalidade do povo gira em torno dos seus mitos fundadores, das suas crenças, dos seus símbolos, que são a sua verdade revelada. Enquanto a segunda fase, a fase de civilização, de maturidade, seria o desenvolvimento que rumina numa saída do campo, num tipo de vida urbana e fortemente secularizada, ou seja, desvinculada de qualquer visão metafísica. Então a gente percebe que a fase de cultura não só permite a formação da civilização, como a caminha para a glória, para o seu apogeu. Graças a esse espírito metafísico e essa visão, essa identidade formada no período cultural, e é talvez por esse nome, né, se forma uma cultura, uma identidade de fato, é esses valores que conseguem levar esse povo à expansão. A partir da expansão, a conquista, essa fase de império,
chega-se ao estado de civilização, ou seja, conseguiu-se fixar grandes domínios e afins. Só que esse modo de vida, a glória, é também o ópio. É tipo que você caminha para o seu próprio fim. Você alcança tudo. Nesse processo, você perde a sua cultura. Você, no ambiente urbano, perde aquele contato direto, tanto tribal, quanto com a natureza, quanto com Deus. Você se seculariza, se torna ateu, e isso caminha para o seu definhar. Você começa a morrer, a sua civilização desaparece gradualmente para que outra possa emergir passando pela fase da cultura e depois culminar no passo de civilização. No caso, as culturas altas são aquelas que passam por essas duas fases. Existem muitas culturas que são exterminadas, que morrem, perecem antes de concluir todo esse processo, por exemplo. Então o que a gente consegue perceber é que, na visão de Spengler, a cultura promove o apogeu, a glória, a busca pela glória. Se a civilização consegue alcançar esse status, ela se torna, ela vai para a fase de civilização. Que eu acho que é meio que aquela crise existencial, né? Você conquistou tudo que você queria e aí? E aí você começa a ficar sem sentido na vida. E o ambiente urbano colabora, que é uma inevitável da expansão de um império, colabora para a secularização e automaticamente a degeneração da sua sociedade, que vai perder justamente os elementos, a cultura que te permitiu chegar naquele apogeu. Então é um grande paradoxo. Sempre quando você chega lá, não tem mais o que fazer, você morre. Basicamente, essa é a visão do Spengler. Aqui existe uma discussão extremamente interessante, porque se a história ela é parcialmente cíclica dessa forma, se ela tem um destino, independente das formas que ela tomar, independente do tipo de cultura que seja criada, ela sempre vai descambar nesse declínio. No caso, dá a entender que a fase de cultura da civilização ocidental foi o cristianismo, foi a Idade Média, foi os grandes reis, né? Os 600 e afins. E o nível de civilização seria todo esse processo da Renascença para cá, onde ela vai morrendo. E aí entra a questão. Toda a degeneração que a gente vê hoje, o progressismo, o marxismo, a pederastia, a sodomia, tudo isso, esse declínio moral, não é o fator que causa a queda do Ocidente. Essa degeneração existe porque o Ocidente está morrendo. É mais ou menos como doenças e complicações em pessoas em idade muito avançada. Não é que essas doenças, essas complicações vão matar a pessoa idosa. A pessoa acaba por as ter justamente por estar numa idade muito avançada. O seu destino natural é a morte. E aí, novamente, explica o nome do livro, Declínio do Ocidente. Lógico que em termos civilizatórios, um declínio leva séculos. Então não é uma coisa que vai acontecer em uma década, duas ou coisas do gênero. Essa é a grande questão que eu acho que a gente precisava refletir com esse livro. Os nossos inimigos mais flagrantes, comunistas, liberais e afins, eles não são os fiadores que corroem e destroem o Ocidente. Eles são um reflexo do próprio desgaste natural da civilização ocidental. Mas aí me vem à cabeça o Brasil, que eu prometi que eu ia falar sobre o Brasil no começo, né? Porque o Brasil não é Ocidente. O Brasil ele entrou em uma categoria muito estranha na história, que seria uma cristandade tardia, ou seja, em plena Renascença, Portugal e Espanha ainda estavam com todo um direito foral, estavam fortemente religiosos, então era uma Idade Média particular na Europa. O Brasil nasceu dessa extensão da Idade Média e foi fundado com características muito diferentes da Idade Média europeia. Então, um povo que nasceu de um empreendimento missionário, religioso, mas que traz uma composição étnica muito diferente, uma relação com a terra muito diferente, uma organização social que, apesar de semelhanças, devido às características geográficas e sociais, se distanciam e muito de qualquer paralelo que se tenha com a Europa, apesar de algumas instituições tentarem ser transladadas, né? O direito foral esteve presente aqui. Mas como o ambiente era diferente, os resultados também foram diferentes. Nesse sentido, e aqui eu não digo só o Brasil,
mas a Iberoamérica inteira, né? América Central, América do Sul, América Latina. Seria ela um germen de uma nova civilização? Porque se o Ocidente está em declínio, o Brasil seria um feto ainda. Porque em termos civilizatórios, 5 séculos são 5 semanas, são 5 meses de gestação, basicamente. A gente está para ser parido. E isso era uma visão muito forte nos intelectuais do século passado. A ideia de que o Brasil é um país jovem, que a sociedade brasileira ainda está em formação e se harmonizando ainda. Só que ao mesmo tempo a gente não está tendo aquela condição que as outras nações conseguiram de isolacionismo. A gente convive com outros impérios de maneira muito frenética. Então a gente é muito influenciado pelas ideias desses outros impérios, não dando espaço, pelo menos à primeira vista, para o surgimento de uma ideia singularmente nacional. Talvez o que a gente esteja, onde a gente está nessa escala evolutiva da história, talvez seja um feto, um embrião ainda, e talvez a gente seja parido quanto civilização no momento que a gente conseguir criar um pensamento e colocá-lo em prática de forma totalmente nacional. Isso passa pela maior, como que eu posso dizer assim, maturidade dos nossos estamentos sociais, da nossa sociedade como um todo, a gente compreender profundamente, fazer um esforço sobre o ser brasileiro e a partir daí tomar as rédeas da situação e começar a desenhar um projeto autônomo. Pode ser que essa fundação do Brasil em 1500 tenha sido a fecundação. O momento atual pode ser que seja a nossa fase de desenvolvimento ainda quanto feto ou ainda como uma criança muito jovem. Em termos civilizatórios, dentro da lógica de Spengler, eu acho que seria isso. E o declínio do Ocidente talvez fosse o momento que nós ficaríamos órfãos e precisaríamos criar a nossa autossuficiência. Isso é, nós estamos aqui sendo tutelados, o pai, a influência principal, vem e transmite a sua influência para nós, mas eu diria que se em 1500, 1600 era um pai patriarcal, uma figura forte que te dava exemplos, hoje o Ocidente seria mais ou menos como um pai bêbado com cirrose. Ele te bate, te dá umas garrafadas, só te trata mal, te rouba, te esculacha, mas ele já está em estado terminal. Logo ele vai morrer. E aí você precisa viver sozinho no mundo. Seria esse momento o mundo multipolar, que a galera tanto fala? Não sei. Mas fica aí a reflexão. São pontos bastante interessantes que a obra do Spengler traz. E eu acho que a metodologia que ele emprega traz mais um futuro, uma perspectiva de uma ótica brasileira, da gente se olhando e pensando, e aí? Do que propriamente traz ares para os europeus, que sinceramente não tem futuro. E hoje, mais do que na época que o livro foi escrito, fica bem evidente que a Europa não tem saída, não tem mais solução. Eles vão simplesmente perecer, morrer sozinhos. Não há luz no fim do túnel para o caso europeu. Enquanto para o caso americano, e particularmente para o caso ibero-americano, há uma potencialidade reprimida que até agora não foi experimentada. Então acho que é um livro bastante interessante para nós, ibero-americanos. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essas ideias que eu ventilei de alguma forma tenham sido interessantes para você que está me assistindo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.